Capítulo 1. Você aspira à devoção, Filoteia, porque a fé lhe ensina que esta é uma virtude extremamente agradável à majestade divina. Mas, como pequenos erros cometidos no início de uma jornada podem crescer e se tornar quase irreparáveis com o tempo, é absolutamente necessário que, antes de tudo, você saiba o que é a devoção. Existe uma devoção verdadeira, mas também existem muitas que são vãs e falsas. É essencial que você aprenda a discernir uma da outra, para não se enganar e não praticar uma devoção tola e supersticiosa. Um pintor chamado Aurélio, ao desenhar seus painéis, costumava retratar neles as mulheres que ele admirava. Isso simboliza como cada pessoa imagina e molda a devoção, usando as cores sugeridas por suas próprias paixões e inclinações. Quem gosta de jejuar, se considera devoto por ser assíduo no jejum, mesmo que tenha um ódio oculto no coração. E enquanto evita tocar uma gota de vinho, ou água para manter a virtude da temperança, não hesita em consumir vorazmente murmúrios e calúnias, insaciável do sangue do próximo. Uma mulher que recita um monte de orações diariamente se considera devota por causa desses exercícios, mesmo que, fora deles, seja colérica, arrogante e ofensiva em casa ou em outros lugares. Uma pessoa pode ser generosa com os pobres, mas, ao mesmo tempo, fechar o coração ao amor ao próximo e se recusar a perdoar. Outra pode perdoar um inimigo, mas não pagar suas dívidas sem ser forçada. Todas essas pessoas se consideram muito devotas e podem até ser vistas como tais pelo mundo, embora realmente não sejam de modo algum. Quando os soldados de Saul foram à casa de Davi para prendê-lo, Micol, sua esposa, os distraiu para permitir sua fuga. Ela colocou uma estátua na cama, cobriu-a com as roupas de Davi e disse aos soldados que seu marido estava doente e dormindo. Este é o erro de muitos que aparentam ser muito devotos e são considerados espirituais, mas que, na verdade, não passam de fantasmas de devoção. A verdadeira devoção, Filoteia, pressupõe o amor de Deus, ou melhor, ela mesma, é o amor mais perfeito a Deus. Esse amor se chama graça, porque enfeita a nossa alma e a torna bela aos olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para praticar o bem, chama-se caridade. E se nos faz praticar o bem de forma frequente, pronta e cuidadosa, chama-se devoção, e atinge então o maior grau de perfeição. Vou explicar isso de forma simples e natural. Os avestruzes têm asas, mas nunca se elevam acima do chão. As galinhas voam, mas com dificuldade e pouca altura. O voo das águias, das pombas e das andorinhas é veloz, alto e quase contínuo. De modo semelhante, os pecadores são pessoas terrenas que se arrastam continuamente no chão. Os justos, que ainda são imperfeitos, elevam-se para o céu pelas obras, mas fazem isso lentamente e raramente, com uma espécie de peso no coração. São apenas as almas com uma devoção sólida que, como águias e pombas, se elevam a Deus com um voo vivo, sublime e, por assim dizer, incansável. Em uma palavra, a devoção não é nada mais do que uma agilidade e vivacidade espiritual, através das quais a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem que podemos. A caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus sem exceção, e a devoção faz com que os observemos com toda a diligência e fervor possíveis. Portanto, quem não cumpre os mandamentos de Deus não é justo, e muito menos devoto. Para ser justo, é necessário ter caridade, e para ser devoto, é necessário ainda praticar com fervor vivo e pronto todo o bem que se pode. E como a devoção consiste essencialmente em um amor fervoroso, ela nos impele e incita não somente a observar os mandamentos da lei de Deus, pronta, ativa e diligentemente, mas também a praticar as boas obras, que são apenas conselhos ou inspirações particulares. Uma pessoa ainda se recuperando de uma enfermidade anda lentamente e só por necessidade. Assim um pecador recém-convertido caminha na senda da salvação devagar e com dificuldade, apenas pela necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus, até que se manifeste nele o espírito da piedade. Então, sim, como uma pessoa saudável e robusta, caminha, não só com alegria,
mas também envereda corajosamente pelos caminhos que parecem intransitáveis aos outros, para onde quer que a voz de Deus o chame, seja pelos conselhos evangélicos, seja pelas inspirações da graça. Por fim, a caridade e a devoção não diferem mais entre si do que o fogo da chama. A caridade é o fogo espiritual da alma, o qual, quando se eleva em labaredas, tem o nome de devoção, de modo que a devoção nada acrescenta, por assim dizer, ao fogo da caridade além dessa chama, pela qual a caridade se mostra pronta, ativa e diligente na observância dos mandamentos de Deus e na prática dos conselhos e inspirações celestes.